Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fluxo Talks. Eu sou Nicolas Toigo e hoje eu estou recebendo aqui o Volney Castilhos, que é professor convidado da FGV. E nesse bate-papo a gente vai falar sobre finanças, dinheiro para casais, planejamento, tirar um pouco de muito misticismo que envolve dinheiro, né? Então, Volney, muito obrigado por comparecer aí, estar junto com nós nesse bate-papo. É um prazer te receber aqui no meu Fluxo. Todo meu também, Nicolas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Com certeza, dinheiro, para alguns, parece ser um tema difícil, mas a gente vai mostrar de forma muito tranquila que Deus dá o dinheiro para a gente usar para fazer o bem e ser feliz. Bora? Então vamos desmistificar muita coisa aí. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo. E já para começar, vou trazer essa questão do momento atual que a gente está no Brasil, né? Fevereiro de 2022, um cenário meio instável aí com Rússia, com Ucrânia, com cenário político, ano de eleições. Na tua visão, Volney, a gente está passando por uma crise, não está? Como que o senhor consegue enxergar isso? Falando hoje, na data que a gente está aqui fazendo o programa, né, Nicolas, a gente vai ter que aguardar um pouquinho o que vai acontecer com o cenário externo, porque os números que a gente vem acompanhando aí de Petrobras, de Vale, de outras empresas, a primeira prévia dos balanços na nossa região aqui são números bons. A gente não estaria numa crise, a gente está hoje num cenário estável, mas como é ano de eleições, sempre é aquela recomendação. A gente tem que estar monitorando o nosso planejamento estratégico lá, e aguardar o que vai acontecer aí entre Rússia e Ucrânia, no caso, né? Sempre essas crises externas, nos últimos 20, 30, 40 anos, sempre acaba afetando a economia interna em função de um mundo globalizado, né, Nicolas? Sempre acaba afetando alguma coisa. Sim. Até na data de hoje, né? Ontem a Rússia começou a atacar a Ucrânia, o preço do petróleo já disparou e com certeza vai refletir em muita coisa, que não só na gasolina, mas também no custo de vida diário, né? Como que a gente pode se preparar, pensar para um cenário que tende a piorar? Não que vai acontecer, mas é bom se preparar sempre Tendência. para o pior, né? Isso. Olha, Nicolas, aí vai entrar no assunto que a gente vai, ao longo do programa, comentar, né? É a gente já começar a ter alguma reserva financeira a mais, porque só 8% dos brasileiros têm reserva financeira. É um número assim muito baixo. Poucas pessoas se preocupam com, às vezes, com o que possa acontecer no futuro, né? Essa ideia do planejamento da família, a educação financeira, ainda é um assunto que precisa ser muito trabalhado no Brasil, nas escolas, né? Então, o segredo agora é já dar uma seguradinha nos gastos, fazer algumas economias, já pensando no plano B, né? Ser mais consciente, né? Gastar de forma consciente, né, Nicolas? A gente sempre comenta, a educação financeira, ninguém precisa deixar de consumir, de gastar. O que a gente precisa fazer é consumir de forma consciente. Eu comento às vezes assim, quando for comprar alguma coisa, eu preciso, é necessário, né? Eu precisaria disso agora. Então, se precisar, a gente compra. Agora, se não tem necessidade naquele momento, pode aguardar um pouquinho, esperar, guarda um pouquinho do dinheiro, custo de vida às vezes subindo, vai subir algumas coisas com certeza, daqui a pouco sobe o gasolina de novo um pouquinho, né? Então, Tem uma regra que eu vi uma vez que eu gostei bastante. O cara dizia assim: era um livro de hacks, né? E ele diz: toda vez que vai comprar alguma coisa, olha o negócio, mas espera 48 horas. Porque o dinheiro é inimigo da emoção em vários momentos. perfeito. E aí, depois de 48 horas, se tu continua com a mesma ideia de querer comprar aquilo, compra. Se a tua mente já te mostrou que não precisava e que não era urgente, não precisa comprar. Acho que é uma forma de se tirar esse vínculo emocional com, sei lá, comprar um tênis, uma bolsa, sei lá, qualquer outra coisa, né? Perfeito, Nicolas. Alguns especialistas falam que se a gente entrar numa loja e a gente tiver uma abordagem muito bem feita, e em 30 segundos, se a gente não controlar as emoções,
a gente compra. 30 segundos. 30 segundos, assim, se tu for bem abordado, tudo, né? E tu já tá ali naquela emoção, que legal essa camisa, esse tênis aqui, a camisa, a calça, né? E essa regra das 48 horas é muito interessante, porque daí ele vai tirar essa ideia do consumo fácil e é necessário, eu preciso. Quantos eu já tenho em casa? Sim. Que às vezes a pessoa já tem outras, já tem o mesmo produto em casa, só que às vezes não deu tempo de revisar lá onde está guardado as suas coisas, né? Mas é bem interessante. Tem que distanciar um pouco, né? Eu muitas vezes quando eu vou comprar um tênis para fazer exercício ou uma chuteira para jogar bola, eu olho, é sempre pelo menos uma semana. Mas será que vou esperar e se eu vejo que é preciso, eu vou lá e compro, mas enfim, não boto muita emoção nisso também. É o que falta às vezes para o brasileiro, viu, Nicolas? Esse negócio a propaganda ela é muito bem elaborada, muito bem feita, e isso é uma coisa normal que acontece, porque o comerciante ele precisa vender o produto, ele tem que atingir a meta de faturamento. Cabe a nós ver se a gente vai comprar naquele momento, se compra no mês seguinte. Eu achei muito interessante. Eu também, às vezes vou comprar alguma coisa, não, mas acho que dá para esperar mais um pouquinho, ver as datas do fluxo de caixa da família. Tem que ter um planejamento, né? Uma A organização. palavra-chave é isso aí, é o planejamento, é isso aí. Já puxando esse assunto, na tua opinião, Sim. Vonei, qual que é a fórmula da pessoa enriquecer, independente de quanto ela ganha, né? Sim. Senão tem gente que só acha que só pode ficar rico se ganhar milhões. Na verdade, eu acho que não é, né? Não. Na tua opinião, Vonei, quais são? Bom, eu digo assim, de quem vem de família humilde aqui de São Francisco de Paula, num lugar chamado Joá, né? Não importa quanto que a gente ganha, importa quanto que a gente consegue guardar. A gente vê vários exemplos de pessoas que ficam com um salário médio aí, durante 10, 15 anos guardando para chegar num R$1 milhão, nos 2 milhões, ou comprar aquela casa que eles sonhavam em algum estado aqui do Brasil para ir morar depois da aposentadoria, né? Então eu digo sempre que o segredo primeiro é trabalho, se qualificar, entra sempre, eu digo assim, a prática do bem de tudo que a gente ganha também, alguma coisinha destinar para a filantropia, né? E ter esse planejamento de longo prazo. O brasileiro tem muita dificuldade com longo prazo. Às vezes a gente é meio imediatista. Eu vi que o cara ficou milionário, aí ele criou um produto novo, alguma coisa. Mas até aquele momento dele chegar a milionário, ele fez um planejamento, ele ficou noites, às vezes sem dormir, botando as ideias no papel, planejando, analisando cenários, né? Então, ser rico ou ser pobre é uma opção de cada um. Independente de quanto ganha também, Independente de quanto ganha. O segredo é o que a gente consegue guardar e desenvolver essa mentalidade de que tudo é possível. Botar no cérebro da gente que eu quero ter determinadas coisas, determinados projetos. E ir atrás. E para isso tem que se planejar e se organizar, né? Principalmente se organizar. Não basta a gente ter um sonho. O sonho se materializa através da meta e de um bom planejamento, né? Nas pessoas físicas a gente tem que ter o planejamento estratégico pessoal, lá na família. Nas empresas, o planejamento estratégico. Aonde que a gente quer chegar? Sim. Daqui quantos anos a nossa empresa quer atingir uma faixa maior de mercado? Quais são os mercados que a gente quer atuar, né? Então, tem até um livro de 3 empresários, né? Uma frase de um deles: sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo custo. Por que a gente não pode sonhar grande? A gente deve. Agora, esse sonho precisa se materializar através da meta, planejamento e muito trabalho. Não tem fórmula mágica, né? Não. Até essa questão de ser rico ou ser pobre não é quanto tu ganha por mês, porque tem gente que ganha 50 mil por mês e gasta 60, 70. Tem um alto padrão de vida, mas não tem dinheiro, né? Se deu algum problema, alguma coisinha aí que afetou 2, 3 meses, o cara tá super endividado, né? Então, acho que essa questão de tirar essa emoção do dinheiro
é muito importante para que exista essa consistência também e depois lá na frente a pessoa possa Perfeito. colher bons frutos aí, né, dessa vida financeira. Perfeito, Nicolas. Eu diria assim que é a gente ser estratégico, né? Tirar a emoção e entrar a razão. A razão é quando alguém na família, quando a gente é solteiro, parar para pensar, mas por que eu preciso comprar isso agora? Será que eu tenho que ter o último modelo do iPhone? Um exemplo, né? Por que eu tenho que usar determinadas marcas? Eu não tenho produtos alternativos que também eu me sinto bem usando aqueles determinados produtos, né? A emoção levou e continua levando em torno de 70 milhões de brasileiros que estão endividados, né? Uma população em torno de 210, 220 milhões. É muita coisa. O índice de endividamento é muito alto do brasileiro. Exatamente, Nicolas, porque ele não tem o quê? Planejamento. E na tua visão, Volney, será que isso é um problema educacional? Porque na escola, né, não se recebe uma educação financeira, pelo menos até quando eu estudei, não sei como é que está hoje, né? Mas não se aprende a entender, bom, se você ganhar um salário de R$ 2.000 por mês, R$ 1.000, 5.000, 10.000, como é que tem que planejar os gastos, quanto por cento disso tem que guardar, alocar para alguma coisa e quanto pode gastar. Acho que falta um pouco desse entendimento, porque parece que tudo que recebe dá para ir gastando, né? Eu conheço pessoas, Nicolas, que no passado, elas, por ter amizade com o gerente do banco ligava para a pessoa e dizia, terminou o dinheiro. Na minha época, Nicolas, também, não se aprendia nada sobre dinheiro. Nada. A gente tinha aquela formação básica, né? Eu agradeço muito a um pai e uma mãe que eu tive, que eu sou da época, o pessoal quando assistia essa entrevista, né, Nicolas? Eu sou da época que a gente tinha um porquinho que ganhava e colocava as moedinhas para ir guardando. Então não se tinha educação financeira. Hoje está começando a ter um pouco mais esse assunto nas escolas, né? Deveria ser lá no prézinho já, começar a falar sobre mesada. O que é o dinheiro, por que tem que guardar alguma coisa, né? Eu pego um exemplo das historinhas que contavam pra gente. A cigarra e que cantava o inverno inteiro e a formiga guardando, fazendo as provisões no verão a cigarra cantando e a formiga guardando o dinheiro. Diz ali nessa fábula, tem o exemplo da importância do capital de giro, tem que sempre guardar alguma coisa do lucro das empresas, e aquele negócio do planejamento. Todo ano tu sabe determinados períodos que pode ter sazonalidade, todo ano tu sabe que vai ter IPVA, vai ter determinadas contas, né? Então, tem a formação técnica nas escolas, primeiro, segundo grau, uma faculdade, um pós. Falta ainda muito para a gente chegar nessa fase aí, Nicolas. Falta. O básico. Hoje, muitas pessoas, olha, mas ações, vamos investir, isso, aquilo. Para investir em ações, a pessoa tem que estudar o mercado, conhecer um pouco mais sobre a empresa, quantos anos essa empresa está no mercado, qual é o produto que ela está. Essa crise da Ucrânia, essa guerra Ucrânia-Rússia, o que vai afetar hoje o mercado de capitais? Ou seja, tudo tu precisa estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, né? Ser o eterno aprendiz. Então, você tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Não entrar num mercado que tu não conhece. Só porque o fulano ou ciclano tá aí, né? Aconteceu muito isso com bolsa, enfim, mercado de cripto recentemente, onde as pessoas iam na onda e a maioria acabou perdendo todas as economias que tinha feito durante a vida inteira e hoje está na estaca zero, mas já com uma idade bem avançada. Dificilmente vai recuperar tudo aquilo que perdeu. Eu lembro de um tempo atrás, quando todo mundo, a Petrobras era a febre, né? Então todo mundo comprava ações, ia botando muito dinheiro, e do nada aquilo lá caiu, deu um problemão, né? E muita gente perdeu muita economia lá dentro. Então,
Acho que é, mais uma vez, né, emoção separada e buscar orientação para Perfeito, para conseguir, enfim, busca uma consultoria, lê um livro, assiste um vídeo, busca mais informações antes de mexer com o dinheiro, né? A tomada de decisão, Nicolas, na vida da gente, tanto a pessoa física como as empresas, sempre que a gente fazer uma tomada de decisão na base da emoção, ela vai ter uma consequência, o risco vai ser maior desse retorno. Tu falou tudo que a gente precisa fazer. Se informa um pouco mais, pega um livro, às vezes é mostrado só os que ganharam. Tá aí, os que perderam. Que é muito mais, né? Às vezes pessoas que até a própria vida tiraram. Por quê? Na base da emoção de ver a rentabilidade astronômica, colocaram todos os ovinhos num lugar só. Quem nunca investiu em ações e quer sentir um pouquinho desse mercado, tem que começar lá com 5%, no máximo 10% do patrimônio, no máximo, ou talvez até menos. Sim. Porque daí é uma gangorra, é investimento de longo prazo. Tu tem que colocar lá e esquecer. Essas épocas aí da Petrobras, as pessoas pegavam às vezes todas as economias, colocavam lá. É uma empresa séria, está com resultado recorde, estava nas manchetes agora essa semana aí. Mas é investimento de longo prazo. Quem tem família e pegou tudo naquela época que caiu, foi lá embaixo a R$4, R$5, eu lembro o valor das ações da Petrobras na época, né? E de repente perdeu o emprego, ficou sem rentabilidade e sem a reserva financeira para daqui a pouco suprir um problema grave, sei lá, de saúde, alguma coisa assim, ficou sem nada. Sim. Ficou sem nada. Imagina o choque emocional que uma família tem ao ver que derreteu todo o dinheiro que tinha, né? Sumiu. As emoções, Nicolas, elas nos levam a tomar decisão na base da emoção, o risco de dar errado sempre é maior. Sempre é maior. Por isso que entra aquela questão da maturidade na tomada de decisão. Nas empresas, tu pode, às vezes, numa reunião entre sócios, olha, vamos esperar até amanhã, vamos ver como é que a gente vai fazer, vamos ver o que vai acontecer hoje no mercado, no mundo, o que está acontecendo, para depois tomar essa decisão. E tu falou certo antes, compra um livro, contrata uma consultoria, alguém que já está no mercado há mais tempo, que vai dizer, olha, opa, não façam isso. Eu vi muita gente quebrar, Nicolas, nesses últimos 40 anos aí que eu estou no mercado, exatamente por tomar decisões na base da emoção. Do impulso, né? Comentou agora, né, Volney, sobre empresas, mas quando a gente fala em casais também, Sim. Qual que é o correto? É correto o casal separar cada um com o seu dinheiro ou somar o que o casal ganha e ver o que está saindo? Na tua visão, existe uma forma correta ou existem várias formas? Como que faz isso num planejamento financeiro para casais para que ocorra essa prosperidade financeira? Perfeito. Tem vários modelos, né, Nicolas? Eu digo assim, quem casa, quando tu sentar para conversar sobre como é que vai funcionar o orçamento doméstico, né? Eu vejo modelos, atuando às vezes como educador financeiro, alguns trabalhos de mentorias, né? Tem modelos que o casal, cada um tem a sua conta, divide as despesas e ambos guardam alguma coisa. E tem outro modelo que joga tudo junto, paga as contas, conta conjunta, né? Então, o casal tem que determinar como é que eles vão se sentir melhor. O melhor de tudo para o casal dar certo, porque o motivo que mais separam casais no Brasil, é não falar sobre dinheiro. É o motivo que mais separa. É o casal combinar e ter transparência, diálogo. Quais são os nossos sonhos? Vamos botar no papel para fazer aquela viagem lá para algum país lá fora. Quantos dólares precisa? Quanto tempo a gente vai fazer? Colocar isso no planejamento. Cada um vai guardar uma parte, quando as contas são separadas, ou vai ser tudo junto. Então o casal tem que combinar isso, inclusive já se conhecendo na fase de namoro. É muito importante o namoro, exatamente já para ver como é que cada um se comporta com o dinheiro. Sim. Né? Casou,
Bom, vamos continuar cada um com sua conta? Vamos. E as despesas? Vamos fazer meio a meio. Então, eu vejo, tem dois modelos que eu sempre vejo que eu mais tenho visto ao longo da minha vida, né? As contas separadas, divide as despesas, ambos têm que ter meta para guardar. Ou tudo junto. Em ambas situações, guardar um percentual da renda líquida. Tem que guardar alguma coisa. E tem alguma recomendação de qual seria esse percentual? Tem. Eu sempre trabalho assim, que quem é casado, né, Nicolas, tem que guardar no mínimo assim uns 10%. O ideal seria uns 20%. Né? Porque daí tu, num ano, teoricamente tu guardaria no mínimo uns 2 salários. O 10% tu guardaria um salário, daquela renda líquida do casal. Se for 20%, teoricamente guardaria no mínimo mais uns 2 salários. Aí tu tem mais 13º, um terço das férias, né? Sim. Isso, recomendação mínima. O ideal, isso casados de 10 a 20. Agora solteiro, né, Nicolas? Às vezes morando com o pai e a mãe, aquela coisa toda. Solteiro, teria que criar uma lei lá de guardar no mínimo uns 30%. Sim. Que vai, quando chegar a hora vai precisar, né? Vai precisar, futuramente ele quer fazer uma viagem para o exterior. Ele não pode depender do pai e da mãe para financiar a vida dele. O americano trabalha a educação financeira lá desde as séries iniciais. O filho sabe que quando chega lá 18, 19 anos, ele tem que sair de casa e se virar. Então não dá para ser também muito paternalista às vezes, porque o pai e a mãe têm uma condição financeira. O filho tem que saber, Nicolas, valorizar o esforço que o pai e a mãe passaram ao longo da vida, porque senão quando ele for trabalhar na empresa da família, numa empresa familiar, ele vai fazer parte de uma estatística lá no Brasil que só 30% das empresas chegam na segunda geração. Nossa. Só 30% chegam. Exatamente porque às vezes não dava valor em dinheiro. Nunca vem fácil demais, né? Nunca trabalhou numa outra empresa para ver o que é uma outra empresa, como é que funciona, né? Então, o mínimo seria 10 a 20 casado. Solteiro, 30. Se conseguir guardar mais, Nicolas, melhor ainda. Vai precisar, porque a hora que o solteiro que mora com os pais sair para alugar um AP, ele também tem que ter um dinheiro para se manter. Exatamente. Né? E aí entra a figura do orçamento doméstico, né? Coisa básica sempre, né, Nicolas? O que é o básico? É pensar sempre no mínimo em 12 meses para frente. Pelo menos 12. Pelo menos 12. Todo ano tu tem IPVA, material escolar, quem é casado, IPVA, material escolar, tu tem IPTU. Todo ano. Tu vai trabalhar com essa planilha 12 meses para frente. Eu digo assim que tem muitas pessoas que não gostam de dinheiro, Nicolas, assim porque dinheiro é uma coisa ruim. Não, dinheiro é uma coisa abençoada por Deus. Tu tem que se educar financeiramente com o orçamento e com o planejamento. Sim, esse é o segredo. As pessoas têm sonhos, mas para realizar o sonho precisa de money, de dinheiro. Muito bom. Aí tem que guardar, né? Isso aí. Volney, a gente já puxou o assunto sobre casal e tudo mais. Para aqueles casais que estão endividados, perfeito, qual que é uma alternativa boa para se organizar e sair desse tumulto aí? Boa pergunta. Primeiro, botar no papel e entender por que se endividaram. Em algum momento a gente comprou alguma coisa que não tinha necessidade, né? E agora, para sair desse endividamento, exatamente tem que fazer o orçamento doméstico, esse planejamento, né? Ver o que é as dívidas mais caras, alongar essas dívidas. A gente sempre cita 2 vilões do brasileiro. Número 1, cartão de crédito. E número 2, cheque especial. E não sou contra cartão de crédito, uso cartão de crédito. Uma das minhas contas tem um limite lá de cheque especial que o banco disponibiliza, né? O próprio banco às vezes manda mensagem para as pessoas que utilizam. Olha, isso aqui é uma reserva emergencial, coisa de usar numa emergência de um dia para o outro, né? Então, por que se endividou? Saber por que se endividou. Provavelmente, em algum momento, fez alguma
comprou alguma coisa que não tinha necessidade. Agora tem que ajustar isso para sair disso aí, renegociando com juros mais baratos, alongando a dívida, né? A multa de cartão de crédito hoje, quando alguém paga parte da fatura, é 10, 15%. É muito alto, né? Cheque especial ainda, mesmo que a Selic já teve baixa, cheque especial nunca baixou ali, quando a Selic estava a 3, 4, cheque especial nunca baixou de 8, 10%, 12%, né? Então, trocar a dívida cara por um juro mais barato e, que é o grande segredo dos endividados, né? Cortar custos. Quando botar no papel nesse orçamento no que está gastando, uma dica interessante para sair, assim, que eu sempre recomendo, Nicolas, é, durante 30 dias no mínimo, anotar tudo que gastou. 30 dias. 30 tudo. dias. Qualquer coisa. Qualquer Desde coisa. um chiclete, qualquer coisa. A gente vai se surpreender com as bobagens que a gente faz, e todos nós fizemos, né? Anotou 30 dias, mas eu não tenho paciência, vão nem para ficar anotando. Guarda o ticketzinho, a notinha fiscal, chega no final do dia, soma tudo. Sei lá, faz 30 envelopes, um exemplo. Quem não gosta já é mais moderno, mais tecnológico, planilha do Excel. Facilzinho ali. Bota ali. Os mais antigos, mais experientes, um caderninho, todo dia anota ali. Não gosto de anotar, guarda as notas daí, mas tem que fazer. Um dos grandes segredos da educação financeira é ver onde é que a gente está errando e aí começar a definir as metas do que pode gastar, né, Nicolas? No momento que tu viu no que tu gastou, tu vai te assustar. Bom, agora eu ganho 100 e eu estou gastando 120. Passou 30 dias, tu olhou tudo que tu está gastando, mais 2, 3 meses tu já consegue ver e reduzir esses gastos para não continuar endividado. Então, a pessoa tem que aprender a olhar números. Aquela falta de educação financeira lá no colégio, falar sobre dinheiro, sobre mesada, lá no futuro, o casal, os dois são gastador, esse indivíduo. Tem que sentar, diálogo, transparência, sair do endividamento. Tem que sair desse endividamento, até porque daqui a pouco o casal endividado pode até se separar no futuro, Nicolas. Como mesmo comentou, né? É um dos principais fatores da separação. Eu acho que talvez uma coisa que também ajuda, se faz um planejamento, sabe que, bom, eu posso gastar R$500 por mês, R$2.000 por mês, saca esse dinheiro, tá com ele vivo na mão, porque no cartão vai passando e tu não vê, né? Mas se tá com o dinheiro físico na mão, a cada coisa que tu vai comprar e vai pagar com o dinheiro, ela vai doer mais, né? Ela vai ficar mais clara para ti e vai poder ter essa noção um pouco mais clara. Eu acho que talvez isso pode ajudar também. Ajuda bastante, sim, Nicolas. Uma das dicas para ajudar, para não gastar demais com os cartões, que ninguém é contra ter um cartão de crédito, a gente precisa, em muitos momentos da nossa vida, seria não sair com ele no bolso e também, se não tem muita disciplina, não cadastrar ele lá no celular, deixar os aplicativos lá à disposição. Porque daí a pessoa não vê, Nicolas, o dinheiro saindo. Ela não vê. Ela já não tem disciplina. E está fácil para gastar, ela vai estar sempre endividada. Tem que estar sempre olhando para isso, né? E ter muita consistência também, porque não adianta fazer dois dias isso e depois voltar aos hábitos antigos. Perfeito. Aí entra uma outra regra para a nossa vida, né? Junto com a palavra planejamento. Disciplina. Tu tem uma meta. Para mim chegar naquela meta, tu tem que ser muito disciplinado. Tu vai na nutricionista, ela pergunta para a gente, qual é a sua meta, Nicolas Vonley, de redução de peso? Aonde que você quer chegar daqui 60 dias? O que fácil é perder. Mas se não tiver a disciplina, vai voltar a ter aquele peso acima do que seria o ideal, né? Ótimo. Uma das coisas importantes também, Ivone, que a gente está falando, já comentou várias vezes, é aprender as coisas corretas desde pequeno, né? Isso. Uma dica aí para quem é pai, está em casa, o filho está aí, numa idade que já pode começar a entender um pouco sobre esse universo e começar a se educar desde pequeno. Que dicas tu daria para
pais que estão em casa começar a abordar esse assunto com os filhos para tornar ele mais consciente desse assunto? Mostrar para o filho qual é a realidade financeira da família. Olha, o pai e a mãe hoje têm uma realidade financeira. Eu, com as minhas filhas, desde pequenininha, mostrando o orçamento para elas, desde pequenininhas. Olha, o pai e a mãe ganham um valor, porque de vez em quando uma delas chegava lá e dizia assim, eu quero comprar o tênis da marca tal. Eu dizia assim, o pai e a mãe não vão te dar isso aí. Os próprios iPhones nos dias de hoje. Né? Então, tem que mostrar a realidade da família, né? E dizer, olha, o pai e a mãe, para chegar nessa condição financeira, foram se qualificando e foram economizando. Por isso que nós já vamos abrir uma caderneta de poupança para ti. Ou, com o tempo, se ela não está pagando um rendimento adequado, faz um CDB, já faz uma previdência privada para o filho. Mas é muito importante, Nicolas, o filho saber qual é a condição do pai e da mãe. Pelo exemplo também, né? Pelo exemplo. E às vezes o filho diz assim, quando chega para o pai, pai e mãe, vocês são ricos? Não. Os pais, nós estamos trabalhando para atingir determinadas metas no futuro. Né? Eu tenho uma filha que ela dizia quando era pequenininha, pai, eu quero ser rica e famosa. Eu disse, perfeito. A gente tem que ter sonhos. Para te ser rica e famosa, tu vai precisar se qualificar, vai começar a ter disciplina com dinheiro, vai ter que estudar bastante, né? Descobrir algum nicho de mercado. Tu vai precisar trabalhar. Porque às vezes vem aquela imagem dos filmes, as pessoas milionárias. Mas para ele um dia virar milionário, ele trabalhou já muito na vida dele. Esforço, dedicação, muitas vezes sem ter férias, para juntar o dinheiro para abrir uma empresa. Eu dizia, nada vai vir sem esforço. E o pai quer que tu seja rica e famosa. Agora, vai precisar trabalhar, se qualificar e ser uma pessoa do bem. Sim. A energia que vem de Deus é para a gente fazer o bem. Deus dá todas as condições necessárias para a gente fazer tudo que a gente quer na vida. A gente também tem que ter, aí entra uma outra palavra, a questão da honestidade. Boa intenção, né? Boas intenções. Então, lá na família, assunto dinheiro tem que ser falado desde pequeno. O que é dinheiro? Quanto que as coisas custam? Né? Por que o pai não troca o carro todo ano? Devagarinho, pequenas noções. Olha, a gente tem outros projetos, a gente tem que... não é uma prioridade precisar trocar carro todo ano. Por que trocar carro todo ano? Sim. Então, fazendo isso, Nicolas, tu vai ter um filho diferente. Muito mais consciente. Consciente, ele vai consumir só quando precisa. Ele não vai rasgar dinheiro. Diferente de pessoas que eu já observei isso, né? Filhos que acabam chantageando os pais e às vezes não teve lá aquelas conversas lá na adolescência, lá na infância. Dinheiro é uma coisa boa, mas tem que saber usar. Uhum. Até acho que é uma crença que muitas pessoas têm que quem é rico esbanja, gasta. Eu conheço algumas pessoas que têm uma condição financeira incrível, mas eles têm muito controle porque veio muito de geração já do vô, pai, filho, neto, mas de longos anos de muito trabalho primeiro, muito esforço, fazer muitas coisas corretas e comprar as coisas, gastar naquilo que era necessário, usar o dinheiro que eles têm para gerar mais dinheiro. Porque isso que vai dar segurança, não é porque, sei lá, eu tenho 1 milhão na conta que eu vou sair comprar um Porsche de 990 mil. Né? Não é isso também, né? Tem que ter um pouco de noção. Tem. E segurar a emoção ali, Segurar né? a emoção, perfeito. Tu viu que a gente muitas vezes conversa, entra de novo naquele apelo de emoção. Olha, o dinheiro está aqui. Eu lembro assim de figuras que ganharam muito dinheiro na vida, né? O Walt Disney, no início da sua vida, vendia jornais. O Warren Buffett, um dia mostrando, ele mora na mesma casa até hoje. Sim, tem um Cadillac meio... Que é o que dizem, não sei se é dizem. verdade. Né? A filha dele, ele não deu moleza para a filha dele. Por quê? Porque não pode, tu tem que ensinar a pessoa
a pescar. Se tu só der o peixe, não vai dar valor. Vai dar valor, né? E aí o filho ele tem que crescer vendo isso. E um outro cuidado, quando o casal não consegue ter essa harmonia do dinheiro, e os filhos são criados, às vezes vendo a briga do casal, que extrapolou no cheque especial, gastou no cartão de crédito, vai criar um filho, às vezes, com um problema psicológico. Aí as emoções vão estar muito alteradas lá no filho. É um assunto que ele é bem profundo e ele começa sempre pelo exemplo, né? A gente está falando de filhos, casais. Quando o pai ou a mãe fala alguma coisa, o filho entende de uma forma, mas quando o pai ou a mãe fazem alguma coisa, ele espelha naquilo, né? Então acho que é muito importante essa dica que tu deu. Nunca tinha me passado pela mente, parece que é algo tem que chegar e falar, não, mas tem que chegar e mostrar vivendo aquilo ali, né? Exemplificar. Exemplificar, traz pro real. O maior consultor de todos os tempos que pisou pelo planeta Terra, que é o cara mais citado no Google, que se chama Jesus Cristo, tudo que ele falou, ele exemplificou. Da característica mais importante para nós na vida e no mundo dos negócios, a questão da humildade, ele já demonstra no seu nascimento, na manjedoura, junto com os animais. A pessoa mais evoluída que botou o pé aqui, ele veio mostrar que a coisa mais importante para o filho, para todos nós, é aquela capacidade de ter a humildade. Humildade. Eu acho que também entra muito na questão de crença e tudo mais, porque muita gente ainda acha que quem é rico é porque trapaceou, é sujo, dinheiro é coisa do diabo. Isso. Tem que quebrar todos esses conceitos, porque o dinheiro é bom sim, se tu souber usar ele, senão ele que te usa, né? Exatamente, porque daí tu gastou. A outra regra básica, né, Nicolas? Básica, que o meu pai com quarta série, na época quarta série, que valeria hoje um primeiro grau completo em 9 anos, né? Guri, como diz no sul, né? A gente nunca pode gastar mais do que ganha. Vinha o 13º, ele já guardava para algumas coisas do início do ano. Né? Ele e minha mãe, no caso, né? O exemplo é tudo, né, Nicolas? O exemplo é tudo, né? E eu lembro de muitas coisas que eu aprendi com ele. Sim. Um homem simples, humilde, e desmistificar exatamente. O dinheiro é coisa do diabo. Não. Deus está lá, independente da religião, desde o início do homem está lá na Bíblia, a importância do dinheiro. É para a gente fazer o bem com o dinheiro, sustentar a nossa família, guardar, viajar. É para a gente realizar sonhos e ser feliz. Esse é o segredo. Estamos aqui para sermos felizes. Né? E já pegando esse gancho lá, que falou lá no início que só 8% da população hoje do Brasil tem uma reserva financeira. Como que quem está assistindo, se já não tem uma educação financeira ou está buscando isso nesse momento, né, que o tema do vídeo é esse, mas como que nós podemos nos educar financeiramente? O básico que funciona, mas quais são as tuas dicas para quem está buscando resolver isso? Primeira coisa, então, é anotar, quem nunca anotou nada, começar a 30 dias a anotar todos os gastos. Segundo, fazer um orçamento doméstico. Quem é solteiro, quem é casal. Como fazer? Planilha Excel. Eu comecei na época do caderno, lá na década de 80, quando era solteiro ainda. Caderninho, 12 folhas para frente, né? Hoje tem planilha Excel, né? Tem os aplicativos, né? Quem nunca fez nada, é interessante começar com a planilha, porque o aplicativo ele já mostra a consequência, ele já mostra o que tu gastou, aí não adianta mais. Então começa devagarinho, na planilha do Excel, no caderno, e depois que tu vai tendo mais disciplina, claro, tu vai olhar no aplicativo do banco lá para onde que foi o dinheiro, mas ali tu já gastou. Tu tem que fazer o planejamento, no caso, né? Trazer para o presente o que vai acontecer lá na frente. Lá na frente, 12 meses, todo mês, toda semana. Quanto que eu podia gastar com gasolina no mês? Mas de repente vai subir um pouco mais de gasolina. Bom, tem a opção de Uber, ônibus. Por que eu não posso andar um pouquinho mais a pé? Por que eu não posso pegar um Uber? Por que eu tenho alternativas, né? Sempre olhando para os gastos semanais.
Aí fechou o mês. A previsão do Nicolas ou do Volney de gastar era de X. Deu um pouquinho mais. Tá, mas por que eu extrapolei? Porque não adianta só tu fazer a planilha, né, Nicolas? Se tu não dá o corte, no realizado. Bom, agora vai vir março. Março eu vou ter que corrigir. É o orçado, o tal do orçado, ou previsto, com o realizado, né? Então, disciplina, faz a planilha, vai precisar investir em alguma coisa para a nossa casa, para o apartamento, ou sei lá, na chácara, lá em julho. Nota que vai ter que fazer alguma coisa. Faz os orçamentos já agora. O orçamento comporta isso no orçamento, se não comporta tem que esperar. E uma dica muito boa, Nicolas, que eu fui aprendendo com a vida também. As pessoas às vezes esperam sobrar para guardar. Na verdade, o casal ou o solteiro ganha X, ganha 1.000. Seria recomendável ele já combinar com o banco, quando cai o dinheiro na conta, já ficar disponível só 900, um exemplo. Sim. E esse orçamento já ser planejado, já tirando a reserva financeira. Porque o brasileiro, se ele vai esperar para sobrar, não vai sobrar. Sim. Não, sempre vai aparecer alguma coisa. Então, ganha 1.000, descontando lá, sei lá, o INSS, imposto de renda. Já considerar a renda líquida menos o quanto que ele tem que guardar. Senão ele não guarda. Sim. E é bom que saia lá no início, né? No início. Quando recebeu aquele valor para guardar, ele já sai direto. Tu nem vê aquilo ali, né? Acho que é uma das formas já de tu planejar Perfeito. dentro daquilo. Eu, por muito tempo, quando eu trabalhei no banco, eu tinha um negócio que era X% do salário. Quando eu recebia, ele já caía em outro lugar. Então, eu lidava com X% a menos do que eu ganhava. Perfeito. Já na hora. E aquele dinheiro nunca me fez falta, porque não era uma quantidade grande. Mas quando eu saí do banco, eu tinha aquele dinheiro que durante 5, 6 anos estava lá guardado me esperando. Peguei e tirei a minha parte, show de bola, segue a vida. Exatamente. Então, é bem legal essa dica mesmo, de já ter o planejamento. Antes de ganhar, já tem que contar o valor que vai gastar no mês, menos aquilo que é para guardar. Para guardar. Mas tem pessoas, Nicolas, que não gostam de fazer isso. Porque nas escolas não ensinavam orçamento doméstico, planejamento, meta, né? Sim. Bom, tem as pessoas que trabalham com isso. Tem as pessoas que, num primeiro momento, através de um bom trabalho de mentoria, ou de coaching, ou de consultoria, para dar esse start inicial para a pessoa. Sim. E depois a pessoa segue. Até que vira hábito, né? Porque quem nunca fez vai ser desconfortável ver, nossa, eu não sabia que eu gastava tanto em Uber, ou em iFood, ou no mercado. Tem essa dor inicial, mas ela vai provavelmente dar muita clareza para os próximos passos, né? Eu acho que nem comentou, fazer um planejamento de 12 meses, não que tenha tudo que dá certo também no primeiro mês. Porque senão a pessoa se culpa e diz, mas isso aqui não vai dar certo mesmo, então fica como estava. Acho que aí o segredo é ajustando aos poucos, né? Pouquinho por mês para chegar no final, agora já estou consciente e os próximos vão ser ainda melhores, né? O plano, um dos maiores especialistas de educação financeira no Brasil, ele diz assim que os planos, tem uma frase dele, que os planos às vezes são feitos para não darem certos. Porém, se não tiver o plano... É certo que não vai dar certo. É certo que não vai dar certo. Aí é exatamente isso. Tu vai ajustando. Olha, eu estou no mês de junho. Eu não estou conseguindo guardar aquilo que nós tínhamos combinado. Vamos sentar com a esposa, com os filhos. Gurizada, nós vamos ter que mexer nessa mesada aí. Eu conheço famílias que o filho começou a guardar mesada com 3, 4 anos de idade. Uma aluna minha, o filho dela comprou o apartamento dele com 18 anos de idade. Ô, louco. Com dinheiro da mesada. Da mesada, começou a trabalhar cedo, como a mãe dele começou a vender coisas, vendia coisas na família, pessoas que tinham coisas que não serviam mais dentro de casa, eles diziam, tu não quer vender? Posso vender para ti? Quanto é que tu quer?
Ah, eu quero 10. Se eu vender, tudo bem, o que eu vender acima é meu? É. Então, começou cedo. E tem que desmistificar, Nicolas, esse negócio que às vezes o dinheiro... Muitas pessoas dizem, mas o dinheiro é uma coisa do diabo. Não, não. Dinheiro vem de Deus para a gente ser feliz. Precisa saber, como tudo na vida, ter equilíbrio. Exatamente quando as emoções se sobrepõem às razões, se endivida. É a forma do fracasso. Né? Então, Nicolas, para fazer, botar no papel é a parte mais fácil que tem. Como nas empresas, na vida da gente, o problema no dia a dia depois é o quê? A execução. A execução. Né? Eu vou brincar um pouquinho agora com quem for assistir depois a live, né? Diz que numa das Copas do Mundo, eu e o Nicolas, que gostamos também de futebol, como muitas pessoas gostam, né? O treinador explicando, na época que o Garrincha jogava. Só nós vamos fazer assim, a bola vai sair assim. Eles faziam exatamente o quê? Um plano para ganhar o jogo. Explicaram todo esse planejamento. Final, o treinador perguntou assim, alguém tem alguma pergunta? O primeiro que levantou a mão foi o Garrincha. Disse, doutor, isso foi combinado com o adversário já? É o plano perfeito, né? Na simplicidade deles, mas está combinado com o adversário tudo isso. Mas se não tem treinadores que depois, Garrincha, tem que ter esse planejamento aqui. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Eu estou botando na mente de vocês que se trabalhar, isso tem que dar certo. Né? Então é trabalhar com as ideias, com o planejamento, e aí vai para a execução. Sem o plano, a chance de dar errado é grande. Bom, Ney, a gente está falando muito sobre dinheiro, sobre essa questão emocional, será que é bom, será que é ruim, é de Deus, é do diabo esse negócio? Como já falou, muitos exemplos interessantes aí. Qual que é a função do dinheiro? Ele veio para servir ou ser servido? Ele veio para servir a gente. É uma coisa de Deus abençoada, porque tudo que a gente ganha pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, Deus sempre vai abençoar a gente, né? E as pessoas, às vezes, se perdem um pouco com a questão do dinheiro, quando elas não têm essa educação financeira, quando elas não têm esse planejamento, não têm o orçamento, né? O apelo, às vezes, para o consumo, ele é muito bem feito e a gente parabeniza os nossos colegas que trabalham com a parte de propaganda e outras estratégias de venda, né? Porque a empresa sobrevive da venda do seu produto ou do seu serviço. Cabe a nós, como consumidores, a gente saber comprar aquilo que a gente precisa, no caso, né? Então, é uma coisa abençoada o dinheiro, né? Tá lá desde das primeiras edições da Bíblia, lá, a questão do dinheiro, né? E desde lá do primeiro habitante que existe no planeta Terra, às vezes existia o descontrole, existia a questão do descontrole, a falta de informação. O Brasil demorou muito tempo para trazer para os currículos escolares, né, a educação financeira, que modernamente também alguns tratam como inteligência financeira, né? Mas o sentido é a frase que a gente mais aprendeu com os pais da gente: gastar menos do que ganha e guardar alguma coisa, né? E para uma pessoa que está buscando liberdade financeira, né? Mesmo que seja realidade do brasileiro comum aí, um salário de X mil reais por mês, né? Aquela pessoa que é multimilionária. Como que a pessoa pode se planejar a longo prazo para que ela seja servida pelo dinheiro e não fique trabalhando para ter ele a vida toda? Perfeito, muito boa pergunta, Nicolas. É a questão do exatamente fazer o orçamento doméstico, né? O brasileiro tem muita dificuldade com longo prazo. Quem viveu no Brasil da década de 80 para cá, todas as instabilidades econômicas que a gente veio passando, né? Eu acompanhei a década de 70, uma década de muita estabilidade econômica, né? E depois da década de 80 para cá, vários planos econômicos, tudo, né? O segredo sempre é planejamento, no caso, né? É usar o dinheiro para trabalhar a favor da gente.
é a gente guardar, sempre ter uma ideia de guardar e não ter medo dos cenários. Quem tem um planejamento, quem tem um orçamento, a gente aumenta a crise lá da Rússia com a Ucrânia, alguma coisa ou outra. Quem já vem dentro de um orçamento doméstico, muita conversa com os filhos, ideia de longo prazo. Longo prazo, quanto tempo seria? 5 anos, 10 anos? 5 anos. Mas olhando para 10 anos para frente. Né? Olha, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Claro, em ambientes de instabilidade que já se viu aqui no Brasil, tu trabalhar com um orçamento doméstico 1 ano, 2 anos já é muito bom. Sim. No mínimo 1 ano, né, Nicolas? No mínimo 1 ano, já é muito bom. Quem conseguir trabalhar 2 anos, melhor ainda. Sim. Hoje, com os aplicativos, com Excel, tu pode planejar 5 anos se tu quiser. Sim. Mas o segredo desse planejamento é constantemente estar olhando para os gastos. Sim. Eu preciso trocar meu celular de quanto em quanto tempo? Meu laptop. Tem coisas básicas, importantes no orçamento da família e quem é solteiro. A manutenção do carro, sim, coisas básicas. Todo ano tem IPVA. Todo ano tem o seguro para renovar da casa, do carro, do apartamento, ou aquele seguro da chácara, né? Mas se tu tem uma disciplina financeira, de já ter essa ideia de guardar, tu já vai estar projetando o sonho que tu quer. E o sonho se realiza com a meta e jogando para dentro do orçamento. Isso é muito importante, né? A intenção, o que eu quero? Eu quero ter uma casa na praia, beleza. Quanto ela custa? A tanto. Então, se olhando para a realidade de hoje, eu economizar X, em quantos anos eu consigo realizar esse sonho, né? É tirar muito do campo só mental e querer, mas bota no papel, né? Papel. Uma das coisas mais importantes que tem é visualizar aquilo ali. Todo dia. Participando, Nicolas, esse tempo de um programa de rádio aqui na cidade, ligou durante o programa, né? Nós estávamos falando sobre como sair do vermelho em 2022. Muitos brasileiros endividados, né? Daí ele contou o caso dele, que ele guardou dinheiro 15 anos para comprar a tão sonhada casa na praia. 15 anos. Ele tinha o sonho da casa na praia, mas o sonho se realiza com o quê? A meta. Sim. E não adianta escrever a meta em dezembro, lá, antes de virar o ano, e olhar para as metas só no ano seguinte. Né? Eu vou citar um caso muito legal de uma pessoa que eu tenho muita admiração por essa pessoa, que é o Nereu Jorge Araudes, num dos livros dele. Ele fala que a meta, para se realizar, tem que olhar para ela diariamente. Eu sempre trabalho com metas, desde a década de 80. Mas eu olhava só nos domingos de noite. Depois que eu li esse livro do Nereu, eu comecei, O Poder da Riqueza, se eu não me engano, o nome do livro do Nereu, né? Eu tenho a planilha todo dia. Essa meta aqui eu tenho que melhorar, essa aqui eu estou atrasado. Aí o cérebro da gente, ele começa a cobrar também da gente. Fica tangível, né? Tangível. Tem sonhos, tem uma frase de 3 grandes empresários, né? Uma das maiores empresas do Brasil, né? Sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo custo. Então a gente tem que sonhar grande. E o sonho grande precisa de planejamento estratégico, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E também tem que olhar os gastos diariamente. Sim. Pessoa física e nas empresas, né? Ótimo. Até a gente está falando dessa questão de guardar um percentual, como exato. Recomendou antes, para solteiro, o ideal, uns 30% do que ganha. No casal, mínimo, Nicolas. Casal 10 a 20, pelo menos. Pelo menos, exatamente. E olhando para esses cenários hoje, claro que a gente não vai entrar muito em debate aqui, mas pensando nesse longo prazo, é melhor alocar essa grana que eu vou salvando durante um mês em algo
no mercado mais volátil, menos volátil, numa ação, numa previdência privada, num CDB? O que tu aconselha para a pessoa não ter surpresas, né? Porque o ponto disso não é enriquecer com investimento, é sim juros compostos, Compostos, isso aí. Muito boa pergunta, Nicolas. Bom, vai depender muito do perfil nosso, de cada um, no caso, né? Tem pessoas que eu conheço que têm metade das reservas em ações. E eles têm, como se diz na linguagem popular, estômago para fazer isso. Sim. Né? Então eu diria assim, vai muito do perfil de cada um. Né? É interessante a poupança, em alguns momentos ela paga 70% da taxa Selic, em determinados momentos ela paga no mínimo 0,5%. Vai depender muito do perfil de cada um. Né? Mas eu diria assim que num cenário de extrema volatilidade que pode acontecer nos próximos meses, todas as empresas que eu trabalhei, fui financeiro, eu sempre tinha uma atitude conservadora, que aquilo era a reserva da empresa e eu não podia perder dinheiro. Teve grandes empresas que faliram por estarem em aplicações voláteis, quando estourou as crises aí dos .com e outras crises que a gente viveu, né? Então, pessoa física, muitas pessoas guardam caderneta de poupança. CDB, que é uma aplicação conservadora. Então depende muito assim do perfil, Nicolas. Uma regra que tu nunca vai errar é dividir os ovinhos em várias cestas. E tu tem que saber se tu tem perfil de risco ou não. Tem que se conhecer, né? Tem pessoas que estão aí com ações que desvalorizaram 70% esse ano, mas em 5 anos elas têm ainda 9.000% de valorização. Então tem que identificar o perfil de cada um, dividir os ovinhos e acompanhar o mercado. E não ser ganancioso, acho que é o principal, né? Eu o cara diria, quer enriquecer num mês. Pode perder tudo. Pode perder tudo. Pessoas que se suicidaram na crise de 89, todas essas crises que a gente passou aí no... Mas de 29 também teve muito suicídio lá nos Estados Unidos? Isso, bem lembrado, muito bem lembrado, a crise de 29, que a bolsa lá que faliu, aquele negócio todo, né? E então, assim, está sobrando na pessoa física. Não tem muito conhecimento. Contrata uma consultoria, alguém que trabalhe com educação financeira. O educador financeiro, ele vai estudar o perfil de cada um de nós e dizer, olha, é melhor assim, é melhor assado. Né? Eu vou trazer uma situação real de uma pessoa que eu cuidei de um dinheiro considerável lá 20 anos atrás. E em determinado momento, ele de perfil conservador, fundo de renda fixa, CDB, alguma coisa em poupança, ele queria colocar todo o dinheiro dele numa aplicação de risco. Todo? Eu não deixei, quase brigamos. Ele queria me demitir, eu disse, pode me demitir, mas o senhor não tem perfil. Colocamos 10% só de todo o patrimônio dele. Durante 6 meses, essa aplicação num fundo de ações ficou negativa. Nossa. E ele todo dia me ligava. Disse, olha, hoje tu vê, hoje eu tenho X menos. Hoje eu tenho 20% que eu apliquei. O senhor lembra? O senhor queria colocar metade do seu patrimônio. Então, as regras básicas, simplicidade, não aplicar na emoção que a ação de fulano e tal valorizou. Ou nas criptos agora, que todo mundo está falando, né? E gente que entrou lá no início ganhou muito, óbvio, mas quem entrou por último aí com essas oscilações de mercado tá derretendo muita coisa lá, né? Então tem gente que vai lá e bota, agora aqui tudo é Bitcoin, ou Ethereum, e a pessoa posta a vida lá dentro e o negócio, olha no gráfico derretendo, a pessoa entra num colapso nesse tudo que eu fiz. As pessoas não entendem que às vezes, quanto maior o risco, existe a questão de prazo para recuperar isso. Eu conheço hoje pessoas que têm ações aí de determinadas empresas que estão negativas, mas nos últimos 5 anos estão extremamente valorizadas. Aí conversando com elas, Volney, eu botei um pedaço do meu patrimônio. Eu estou preparado para esperar. E eu não coloquei todos os meus ovinhos nessa ação ou na criptomoeda aí. Sim. Agora, quem se deixou levar, de novo, Nicolas, pela emoção... A ganância, né? As frases antigas do pessoal, né, da nossa região aqui. Devagar e sempre.
Consistência é o nome do jogo. Consistência. E quanto antes começar, melhor, né? Quanto antes começar a guardar, melhor. É isso aí. Bom, Ney, eu tô aqui com um assunto que muitas pessoas perguntam, tem muitos livros sobre o assunto, tem muita coisa que é compradores compulsivos. Opa! Na tua vida, durante muitos anos, atendendo consultorias, enfim, falando pessoalmente com pessoas de empresas, pessoa física, com certeza já deve ter visto muitos casos por isso. Primeiro, na tua visão e experiência de vida, por que muitas pessoas têm essa questão da compra compulsiva? E, segundo ponto, como que eu posso controlar isso? Se a pessoa que está em casa, talvez ela tenha isso, como que ela pode tomar consciência para que ela não seja tão compulsiva em gastar o dinheiro dela? Exato. É uma doença comprovada aí pelos nossos colegas da psicologia, da medicina, da psiquiatria. Tem que ser tratada por profissionais, os compradores compulsivos, né? E depois dá limites. Tem filhos compradores compulsivos nas nossas famílias. Filhos. Porque às vezes o apelo é muito bonito, às vezes numa propaganda, tudo, e gasta toda a mesada, nunca guarda nada, gasta tudo, né? Então, é uma doença, tem que ser tratada também pelos nossos colegas das outras áreas e da área da saúde, né? E depois, alguém tem que acompanhar essa pessoa na questão do dinheiro, através de um bom coach, um bom programa de educação financeira, né? Procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Às vezes a pessoa sozinha, Nicolas, ela não consegue sair desse buraco. E às vezes ela tem que fazer 2 trabalhos aí sempre, que eu aprendi no caso de atender pessoas assim. Muito importante quando a pessoa está ciente que ela, vamos dizer assim, tem essa doença, então ser tratado lá pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, e depois alguém ajudar ela a organizar as contas, montar seu orçamento doméstico, o básico. Até porque essa compulsão, muitas pessoas têm a compulsão em comprar, outros têm usar algum remédio, alguma droga. De alguma forma, algum distúrbio, alguma coisa que aconteceu pode levar ela a isso. Eu conheço pessoas que, pela perda, às vezes, de um filho, de forma inesperada, às vezes a pessoa perde aquele emprego lá que tem 30 anos na mesma empresa, não se preparou para a aposentadoria, e aí, de repente, começa a descarregar no material, porque faltou trabalhar a emoção. Tem que contratar um profissional habilitado da área da psicologia lá, fazer o tratamento. Não tem que ter vergonha de... Tudo tem conserto. Deus nos dá todas as ferramentas, né, Nicolas? Todas. Deus nos dá o dinheiro, mas a gente tem o orçamento doméstico para disciplinar o dinheiro. A gente tem uma vida inteira para planejar, aí monta um planejamento estratégico, pessoal, uma das ferramentas do coach, né? E nas empresas tem um planejamento estratégico. Eu aprendi, quem vem de família simples, né, Nicolas? A gente não precisa ser ganancioso. A vida é boa, o dinheiro é uma coisa abençoada de Deus. Quanto mais disciplina, mais a gente vai poder gastar bem o dinheiro. O segredo é gastar bem. Não se proíbe de gastar dinheiro, mas tem que gastar bem. Não gastar com o supérfluo. Né? E sempre os maiores especialistas do Brasil e do mundo, parte daquele dinheiro abençoado, ajudar em caridade, entidades filantrópicas. Eu li um livro uma vez que falava sobre alguns hábitos que bilionários tinham, né? É bom sempre estar buscando algumas informações, e a filantropia, sim, era um deles, porque quando tu contribui para a sociedade que tu vive, de alguma forma, existem N formas de ajudar, né? Com caridade, com projetos sociais, enfim, cada um naquilo que pode, mas é uma forma também de fazer com que o dinheiro, que é uma energia, como qualquer outra coisa, circule e crie coisas boas em cima disso também, né? Que, óbvio, é bom usar para comprar coisas para si, excelente, é uma das funções dele, mas não é só isso, né? É algo muito maior. Acho que quanto mais bem tu consegue promover com o teu dinheiro, mais recompensa tu tem. E, obviamente, não dá para fazer as coisas esperando algo em troca, né? Porque senão tá errado já aí. Mas tem que ser muito natural e de coração isso, né?
a gente não tem problema de a gente citar nomes, o Warren Buffett, o dono da Microsoft, né? Bill Gates. Dizem que eles têm uma competição salutar, o Gates e o Warren Buffett e outros bilionários, de quem faz mais filantropia. Essa é a energia do bem. Eles têm tanto dinheiro, mas eles nunca abandonaram a filantropia, financiam projetos de educação no mundo todo. Não tem problema da gente citar, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, que a gente vai falar muito bem no Brasil, vários institutos que financiam projetos no mundo todo, né? Pessoas em várias religiões que o produto de algumas pessoas com documento assinado em cartório, os livros vendidos, revertem todos eles em projeto de filantropia, né? O dinheiro circula, a gente faz o bem, né? O fazer o bem vale a pena. Por quê? O dinheiro vai girando e é uma coisa abençoada. Por que não fazer? A gente pega aqui na nossa cidade, empresas que estão muito bem, né, Nicolas, hoje, elas têm institutos, né? Modelos aí que estão no Brasil inteiro, são modelos, projetos sociais, né? E está lá nas empresas, no planejamento estratégico lá, eu vejo as empresas do bem, que ganham muito dinheiro, sempre tem um projeto social. Sim. Nós vamos apoiar qual entidade? Vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali, né? É muito legal isso, porque todo mundo, essa energia do bem, mais dinheiro essa empresa vai ganhar, com certeza. Uma vez eu vi uma coisa muito importante sobre isso, que primeiro eu me ajudo, depois que eu tiver, que nem um avião, né? Sim. Tem aquela frase, bota a primeira máscara em ti para depois botar na pessoa do lado. Então, acho que até algo que, para aquela pessoa que ainda está com alguma dificuldade, não é o momento ainda de ajudar porque ela não consegue se ajudar, né? Mas no momento que ela está ok, ela estabilizou, agora ela está apta a poder ajudar, porque acho que tem muito disso de pessoas que querem fazer mais para os outros do que para elas mesmas, só que a vida financeira dela, nesse caso, está sempre em falta. E aí eu acho que também não é saudável para quem faz, porque parece que ela está tendo uma obrigação de ajudar mais os outros do que ela mesma, né? Primeiro a gente tem que estar na linguagem popular, a casa da gente bem organizada. E depois, com certeza, é um ensinamento de Deus, né? Ajudar o próximo. Fora da caridade não há salvação. Por isso que esses empresários e bilionários financiam projetos maravilhosos no mundo todo, né? Mas primeira coisa, o meu orçamento lá, meu planejamento, né? Ele permitir que a gente faça isso, porque não adianta eu ajudar lá, mas eu não estar organizado as contas da gente, sim, né? Sim. Não, excelente. Bom, Ney, como dicas finais aí para a gente encerrar, porque teve muita coisa que mexe, né, com o senso comum aí das pessoas. Que dicas tu daria para quem está em casa, está buscando conhecer melhor essa parte do dinheiro, de liberdade financeira, de ser próspero mesmo, né, de ter o dinheiro para que seja servido e não para ficar escravo dele o tempo todo? Que dicas daria para quem está em casa de boas práticas aí? Eu vou começar, Nicolas, e as pessoas que forem assistir depois, né? Uma frase. Primeira coisa que eu aprendi com a vida. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. É a autoria de um cara que veio do interior aqui, que foi aprendendo com pai e mãe a questão de planejar. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, né? Então a primeira coisa é isso aí. Planejamento. Aonde que a gente quer chegar? Tem um sonho. A gente materializar o sonho no papel, ver quanto custa o sonho. E quantos anos a gente demora para realizar esse sonho, né? O básico do básico, que funciona sempre é o simples, né? Orçamento doméstico. Quanto que eu ganho? Solteiro, guarda 30%, os outros 70%. Vê onde é que tu pode gastar bem. Gastar de forma, como é que se diz? De forma responsável. Não ser um comprador
compulsivo, né? Saber investir esse dinheiro. Aí vai depender muito do nosso perfil, né? Eu digo sempre assim que o gerente de banco, ele tem todos os produtos conforme o nosso perfil. Hoje os bancos, de forma muito profissional, nas conversas iniciais, eles vão identificar se o Nicolas tem um perfil agressivo, moderado, conservador, né? E aí joga os ovinhos, vai jogando os ovinhos para guardar. Nunca, nós já falamos antes, né? Gastar mais do que ganha. Cheque especial é reserva técnica, não é capital de giro. Muitas pessoas físicas que eu atendi e empresas usavam o cheque especial como dinheiro disponível. Não é dinheiro disponível. O juros é muito caro. É caro, né? O banco tem o produto para todas as nossas incompetências. É verdade. Incompetência. As nossas incompetências. Então, é muito importante nas empresas, a pessoa que está lá na área financeira, ela é o cara que às vezes tem que segurar um pouquinho algumas coisas em outras áreas para dar essa visão de longo prazo. Porque a empresa nasce para ter uma perpetuidade no futuro e, claro, ela está altamente valorizada. Para vender, ela tem que estar com um bom planejamento. Então, orçamento doméstico, olhar o dinheiro com bons olhos. Não olhar o dinheiro como uma coisa do diabo que algumas pessoas falam. Olha, nunca sobra dinheiro. Claro, ele nunca pensou em economizar. E qual que é a crença que ele tem, né? Se é uma coisa do diabo, ele recebeu, ele quer gastar, né? Então, quando sair para comprar, eu preciso comprar agora. Eu tenho necessidade. Ter uma visão boa da vida. É uma das coisas importantes que Deus nos ensina, né, Nicolas? A vida é boa. Fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Um dos grandes princípios é exatamente ter esse planejamento e ir economizando. Com esse dinheiro, um dia tu vai abrir uma empresa, quem sabe tu vai descobrir um novo nicho de mercado. Tu vai estar lá na tua empresa, não achar que a empresa é uma extensão da família. Tem que separar muito bem, né? Separar pessoa física da pessoa jurídica, né? O dinheiro da empresa não é o do dono. Não é o do dono, perfeito, né? Conversar muito com os filhos em casa desde pequenininhos. E o sonho, botar no papel, na meta. Botar a meta. Quanto que custa esse sonho? Como é que nós vamos buscar? Como é que o casal vai buscar isso? O solteiro tem um olhar para a vida de disciplina, né, Nicolas? Que nem tu comentou, teu exemplo no banco. Eu sempre guardava alguma coisa. Guardar na fartura, outra frase, guardar na fartura para ter na dificuldade. Né? Por que só 8% tem reserva financeira? Faltou educação financeira. Bom, isso foi o passado. Agora a gente tem todas as informações necessárias aí, né? A gente tem profissionais dessa área que cuidam, ajudam as pessoas que... É muito normal, Nicolas, e as pessoas que vão assistir depois do nosso programa, né? Muitos cursos de graduação, que a gente comentou no início, não ensinavam a ganhar e também não ensinavam a guardar dinheiro. Dava, às vezes, a formação técnica, mas faltava para vários profissionais exatamente falar sobre dinheiro. Ó, tu vai abrir uma empresa. Faltava fazer um plano de negócio para abrir um negócio novo, né? E diariamente ter gratidão pela vida. Tudo está à disposição da gente. Está ganhando, tem bastante dinheiro na empresa. Dá para aplicar, dá para, com planejamento estratégico, ver onde é que a gente quer chegar. Ter um propósito de vida, ter metas sempre. E ter metas ambiciosas. Lembrar da frase, sonhar grande e sonhar pequeno, o custo é o mesmo. Por que a gente não pode sonhar grande? Perder esses medos que dinheiro é ruim. E quem está endividado? Recomeçar. Exatamente com um planejamento, conversar com a família, olha, a gente tem que refazer os nossos gastos aqui. Transparência.
casal está com um problema, um está gastando mais que o outro, sentar, conversar, dialogar. Entender o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso? É algum problema psicológico? Vamos buscar os profissionais da área. Meu curso não me ensinou a trabalhar com dinheiro. Tem os profissionais para dar a mentoria, fazer coach, a consultoria. Está tudo à nossa disposição. Eu preciso querer mudar. É que nem aquela analogia, né? Você está se afogando, ergue a mão, pede ajuda para quem está próximo, ou um salva-vidas para alguém jogar uma boia ou te resgatar, né? Se estiver se afogando e não falar com ninguém, pedir ajuda. é complicado, né? A gente é o eterno aprendiz, né, Nicolas? A gente sempre pode aprender com alguém. Hoje aqui nessa entrevista, com certeza eu aprendi bastante coisas contigo. Tudo que para a gente poder fazer esse trabalho maravilhoso, abençoado hoje aqui. Tudo dependeu dos nossos colegas que chegaram antes, que estão fazendo um planejamento. A gente fez uma agenda, né, para estar aqui no dia 25, fazendo toda essa conversa. A vida é um planejamento. Os nossos pais lá no passado, bom, a gente quer ter filhos com X idade. Ou tem pessoas que optam hoje em dia, às vezes, não ter filhos, né? Tudo na vida é um planejamento. Por isso que eu criei essa frase, né? Quem planeja tem futuro e quem não planeja vai ter destino. Vai deixar a vida levar. E isso tem um custo, que é a desorganização financeira. Daí não pode deixar a vida levar. Sim. Tem que ter um plano. Disciplina, né? Disciplina, gratidão quando vai fazer aquela viagem dos sonhos, gratidão pelo meu fluxo, que a abençoada empresa que hoje está empregando quantas pessoas? Gratidão. Tem que ter pela vida, né? Tá aqui, tá para aprender, né? Tá aí para aprender, simplicidade, humildade. Aquele que é humilde, ele pode cair, ele vai se endividar. Mas ele sendo humilde, ele vai se levantar mais rápido e vai ajustar o plano. Ele vai melhorar o plano dele para voltar a guardar dinheiro e sair do endividamento. Sempre dá para a gente melhorar, sempre. É uma decisão, né? Pode ter crises, sempre tivemos crises, mas tem oportunidades. E aí tem aprendizado e tem olhar para o futuro. Não ter medo. Usar as ferramentas que tem hoje no mundo de gestão, né? E todo dia agradecer a Deus pelo dinheiro que a gente tem. Sempre, cada dia é uma nova oportunidade, né? Gastar bem. Vamos falando assim, gastar bem, guardar, viajar, aproveitar as coisas que a vida nos oportuniza. Ótimo, muito bom. Ô Ney, quero te agradecer aí pelos ensinamentos. Acredito que quem nos acompanhou até agora também, com certeza está tirando bons ensinamentos para a vida, vai poder talvez ressignificar algumas coisas, melhorar, dizer, pô, realmente isso que eu estou fazendo não está certo, ou, nossa, o que eu estou fazendo não está certo, estou no caminho. E sempre para quem está em casa aí, buscar ajuda se tiver com alguma dificuldade, claro. Seja humilde, né? Porque a vida é muito boa para ser vivida e o dinheiro ele veio para nos ajudar a conquistar muita coisa e não para ser o nosso patrão, né? O nosso chefe. Exato, eu digo assim, Nicolas, que eu aprendi aqui com os empresários aqui da região, que eu sou muito grato, né, de quem nasceu na roça e há 40 anos está aqui na nossa região aprendendo aqui, né? Nós temos a oportunidade de sermos felizes. O dinheiro é uma coisa abençoada para a gente viver bem. O que a gente precisa com o andar da vida, se passar alguma dificuldade, é corrigir o plano, como tu comentastes. Fez algumas metas, algumas coisas, não está dando certo, vai ajustando o plano. Sendo humilde e tendo essa visão de planejamento, a gente vai sempre ajustando o plano, o dinheiro nunca vai faltar para a gente, também desde que a gente faça alguma coisa de filantropia, porque sempre vai ter pessoas que vão depender da gente. E disciplina, né? Olha, a gente pode botar aí três palavrinhas, né? Dinheiro, planejamento, disciplina, muita disciplina e querer estar sempre reavaliando esse plano
para sobrar mais. É muito importante a gente dizer que quem faz planos não é para, às vezes, ser infeliz porque o dinheiro está faltando, não. É para poder usar o dinheiro, gastar bem. É comprar de forma consciente. Tirar a emoção, colocar razão e planejamento. Ótimo. Muito obrigado, Volney, por todos os ensinamentos aí. Se quiser deixar uma palavra final para quem assistiu. Eu só queria dizer gratidão ao meu fluxo aí, ao Nicolas, às pessoas que fazem essa empresa aí. Hoje uma empresa jovem, mas muito promissora. Agradecer a oportunidade, dizer que eu aprendi bastante aqui hoje também com o Nicolas, né? E a vida é boa, todo dia a gente tem um olhar de felicidade, de gratidão a Deus. E quem está passando hoje, quando estiver assistindo isso aí, estiver passando por alguma dificuldade financeira, dizer que tudo vai passar. É só ajustar o plano, voltar, sair das dívidas, guardar, disciplinar um pouquinho mais. Às vezes na casa da gente, muita conversa com os filhos para ir criando já desde pequeno essa disciplina, né? Humildade, né? A base de tudo, assim, a gente pode cair, mas quem é humilde se levanta rápido, recupera rápido aí. Que o dinheiro ele tem que ser olhado como uma coisa boa, abençoada. Tudo depende das nossas escolhas. Muito bom. Então, você que está em casa, obrigado por nos acompanhar até agora e até a próxima.